Para aqueles que não me conhecem, eu sou Elton, servo de Deus nessa casa, sirvo a Deus no ministério pastoral desta casa. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante. E esse tema é o primeiro de uma série que será feita. E a série se chama Quando a Incerteza Chegar. E o tema de hoje é: renove suas esperanças em Deus. Quando a incerteza chegar, renove sua esperança em Deus. É real que nós vivemos em dias totalmente desafiadores. Eu creio que essa seja a palavra mais correta que nós possamos usar para os dias de hoje. Que nós vivemos em dias desafiadores. E para a gente comprovar isso, vamos assistir algumas notícias que estão muito atuais para nós. Estamos de volta com o noticiário internacional. 19 pessoas morreram depois que um tornado atingiu o estado americano do Tennessee. O número de mortos ainda pode subir porque há desaparecidos. O tornado foi seguido por uma série de tempestades em vários pontos do estado. Pelo menos 40 casas e prédios foram destruídos. Milhares de pessoas estão isoladas e sem energia elétrica. Nós começamos esta edição falando do novo coronavírus porque nesse momento o mundo vive um paradoxo. Enquanto na China, onde tudo começou, o número de novos casos vai diminuindo, outros países têm muita dificuldade para lidar com o que está acontecendo. O Irã, por exemplo, decidiu tomar uma atitude drástica para evitar ou tentar conter a expansão do novo vírus. Vai libertar milhares de presos. De Tóquio está o Carlos Gil com mais informações para a gente sobre a epidemia. Boa tarde, Gil. Já são 77 mortos da Covid-19 no Irã. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O regime iraniano decidiu soltar 54 mil presos depois de 11 mortes nas últimas 24 horas no sistema prisional do país. Já são mais de 2.300 casos confirmados, 835 num só dia. Um crescimento no número de casos tão grande só acontece no Irã e na Coreia do Sul, que teve 851 casos confirmados ontem. Olá, boa tarde. A gente começa falando das chuvas no litoral paulista, onde pelo menos 44 pessoas estão desaparecidas no litoral por causa das chuvas que começaram ainda na noite de ontem. 10 moradores da região morreram. O repórter Lucas Martins está em Santos e fala com a gente agora por telefone. Olá, boa tarde, Lucas. São 44 desaparecidos? Exatamente. Muito boa tarde a você, Isabela. Boa tarde a todos que acompanham o Band News. Neste momento, 44 desaparecidos em 7 ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros nas 3 cidades do litoral paulista, que foram as mais atingidas: Santos, São Vicente e também Guarujá. Essas cidades declararam estado de emergência e também calamidade pública por causa do temporal da noite de ontem, também desta madrugada. A quantidade de ruas alagadas é incontável ainda nesta manhã, principalmente na área ali de São Vicente, entre Santos e São Vicente. Muitas ruas alagadas, mas os danos principais aconteceram nos morros. No Guarujá, no Morro do Macaco, 4 pessoas ainda estão desaparecidas. Mãe e filha estavam em casa no momento de um escorregamento de terra e foram soterradas. Os bombeiros estavam trabalhando na área para tentar salvar essas duas, quando um novo deslizamento aconteceu. 2 bombeiros também foram atingidos. Os 4 estão desaparecidos neste momento. Essa é a nossa realidade. Quem viu essas reportagens? Fazem poucos dias. Essa última semana passada, se eu não me engano, a dos presos também libertos no Irã, também fazem poucos dias. E essa é a realidade que vivemos. Eu não quero ser aqui o profeta do caos, mas se nós olharmos à nossa volta, é isso que nos cerca. Mas eu quero dizer para vocês que quando a incerteza chegar, renove
suas esperanças em Deus. É a única possibilidade que nós temos, renovar as nossas esperanças em Deus. Porque se olharmos para isso que está acontecendo, chega a ser desesperador. Mas eu quero trazer 3 possibilidades que, diante dessas situações que ocorrem, diante dessas coisas que vêm ocorrendo no mundo, nós temos 3 atitudes que nós podemos tomar. Apenas 3. Nós podemos nos tornar cínicos, nós podemos nos tornar céticos e deixarmos de crer em qualquer coisa. O nosso ceticismo pode tomar conta de nós ao ponto de nós não crermos em nada mais, nem ao menos em Deus. Porque as coisas que vão ocorrendo e que estão ocorrendo nos últimos tempos são dias desafiadores. E a tendência natural e até entendível é que muitos se tornem céticos por não crerem mais em nada, diante de tamanho caos que está ocorrendo em nossos dias. Uma outra atitude é que muitos se tornam cínicos. Sim, cínicos. Porque eu não vou dizer que é pior do que o cético, porque eu acho que se equivalem, mas o cético, pelo menos, ele assume a sua posição. Já o cínico é aquele que nem crê mais, mas ainda assim fala algumas coisas que, vá que melhore, ou alguma coisa nesse sentido. Diz que crê, mas não crê. Já perdeu toda a esperança. E muitos se tornam cínicos nessa estrutura. Sabe aquela pessoa com aquele sarcasmo? Normalmente a gente vê nas redes sociais, a gente leva como brincadeira. Muito legal. Aí a pessoa coloca lá, fiz as contas e nesse final de mês acho que vou ter que vender meu irmão. Quantas vezes a gente já viu isso? A gente toma por brincadeira, porque o brasileiro é muito brincalhão. Mas se nós formos analisar friamente, tem uma pitada de sarcasmo, uma pitada de cinismo nessa estrutura. E a outra atitude que nós podemos tomar, e é o que nós vamos falar na noite de hoje, e é o que importa para nós, é que quando nós nos deparamos com essas situações, nós podemos nos tornar vencedores. Aleluia? Essa é a única opção para nós que cremos em Deus. Nós nos tornamos vencedores. Não há outra possibilidade para nós. Se nós cremos em Jesus como nosso único Senhor e Salvador, essa é a atitude que nós temos que tomar, que nós temos que ter. Que o mundo deseje ser cético, que o mundo deseje ser cínico, mas que a igreja de Jesus deseje ser uma igreja vencedora. Salmo 25:5 diz: minha esperança está em ti o tempo todo. Minha esperança está em ti o tempo todo. O tempo todo é o tempo todo. Não importa se está chovendo, não importa se está quebrando a terra de tão seca, a minha esperança está em ti o tempo todo. Salmo 33:20 nos diz assim: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e nossa proteção. Ele é o nosso auxílio e nossa proteção. É o único que pode nos trazer isso.
É o único que pode nos auxiliar, é o único que pode nos proteger. Não há outra possibilidade, não há em outro que nós possamos encontrar isso. Só que a nossa esperança precisa ser renovada todos os dias. Porque se nós não renovarmos a nossa esperança em Deus, realmente tudo vira um caos. Mas não é pelo fato das coisas que estão acontecendo que o caos acontece. É porque quando nós permitimos que isso nos abale, significa que nós não estamos em Deus. E esse é o grande caos. A grande dor de Jesus não foi ter descido ao inferno, porque ele sabia que ia passar isso, mas foi o abandono, um momento de abandono do Pai. Quando nós não estamos em Deus, tudo pode ser um caos. Existe um filósofo, Aristóteles, que diz, dentro das poucas coisas que nós podemos concordar como cristãos com eles, mas ele diz: a esperança é o sonho do homem acordado. A esperança é o sonho do homem acordado. Muito interessante essa frase, porque a esperança, nós temos que alimentar ela. Muitas vezes nós alimentamos os nossos sonhos. Já escutamos muitas vezes sobre sonhos por meio da palavra, e nós alimentamos esses sonhos. Mas nós precisamos alimentar, diante dessas situações que nós vemos, nós precisamos alimentar a nossa esperança. E olha que interessante, Eclesiastes 9:4, ele diz assim: quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor que um leão morto. Gente, que profundo isso. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Tem muita gente que carrega os seus leões. Nossa, aquele leão de outro tempo que morreu. E esquece do cachorrinho que tem agora. É muito bom a gente lembrar do tempo que foi, e que naquele tempo talvez não existia um caos sobre a nossa vida, mas a sua realidade muitas vezes é outra. Você não é mais um leão, ou não tem mais um leão. Quantas vezes nós sonhamos com algo que não existe, colocamos a nossa esperança em algo que não existe, em algo grandioso. Sonhamos muitas vezes que queremos ser grandes empresários, ao ponto de poder trazer sustento para inúmeras famílias, fazer diferença na sociedade em que vivemos, mas nem ao menos como funcionários atendemos a ligação dizendo bom dia. E aí depositamos a nossa esperança num grande leão, sendo que nós nem tratamos nem ao menos do nosso cachorrinho. Quantas vezes nós depositamos expectativas ministeriais que não existem, e nem ao menos fazemos o ministério na nossa casa, nem ao menos frequentamos uma célula, para poder sonhar com algo maior. Um leão morto vale menos do que um cachorrinho vivo. E esse versículo me chamou muito a atenção, porque eu nunca tinha refletido através dele. Já tinha lido e tinha passado direto e não refletia, mas que tremendo esse versículo. Deus quer e tem planos de esperança para a sua vida.
Jeremias 29:11, muito conhecido esse versículo, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Jeremias 29:11. Gente, olha o início desse versículo. Porque sou eu que conheço. É Deus que conhece os planos que Ele tem para cada um de nós. Não é um guia, não é os gurus, não são os coachings, não é ninguém. Não é seu esposo, não é sua esposa, é Deus que conhece os planos que Ele tem, porque sou eu que conheço, a palavra diz, eu que conheço planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esperança e um futuro. Não é só a esperança em Deus, Ele nos dá a certeza de um futuro, porque só a esperança seria algo vão. Mas em Deus nós não temos só a esperança que irá acontecer, nós temos o futuro garantido. E se nós pegarmos em Jeremias 31:17 para complementar, diz assim: por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. É Deus que declara que há esperança para um futuro. E existem pessoas vivendo sem esperança. Isso é uma realidade entre nós. E o livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 33, diz assim: essa desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança. Muitos de nós estamos vivendo assim, porque essa desgraça vem do Senhor. E aí olhamos para a situação que a nossa vida se encontra e dizemos: foi Deus que quis assim. Estamos desesperados e aí dizemos: foi Deus que quis assim. Primeira Tessalonicenses 4:13 diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Quando a gente está falando irmãos, os outros que não têm esperança estão lá fora, estão no mundo. Não se entristeçam. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, porque não se entristeçam como os outros que não têm esperança. O mundo não tem esperança. Mas em Cristo nós encontramos isso. Existem pessoas pessimistas, né? Olha só, no primeiro livro de Crônicas, 29:15 diz assim: os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Eu até comentei na última célula com o pessoal, eu tinha, numa das empresas que eu trabalhava, tinha um cliente que ele chegava lá e nós perguntávamos: como que está o senhor? Está tudo bem? Aí ele olhava para nós e disse assim: estamos vivos. Pensa na esperança do homem. E tem pessoas que estão assim: estamos vivos. Essa era a resposta dele todos os dias. E nós perguntava até já para saber se ele mudava. E não, era todo dia a mesma coisa: estamos vivos. Tem gente que se contenta em estar vivo, e a esperança já se foi. Se a esperança já foi, Deus também, para aquela pessoa, já foi também. Porque quando nós estamos
em Deus, próximos de Deus, nos caminhos de Deus, ali está a esperança. Não que a gente não possa se abalar, mas é diferente. Esdras 10:2 diz: mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Oh, glória! Aleluia! Mas apesar disso, ainda há esperança para sorriso. Aleluia! Porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Mas eu deixo uma pergunta: como você renova sua esperança em Deus em nossos dias? Está no telão, né? Como você renova sua esperança em Deus em nossos dias? Quem tiver alguma maneira de anotar, anote aí. Decida pensar com esperança. Amados, decidam pensar com esperança. Se você quer testificar na palavra, abra lá em Lamentações 3:21. Ele diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Decidir pensar com esperança é você também lembrar de tudo aquilo que Deus já fez pela sua vida. Aline mencionou no domingo passado que quando o José Otávio foi nascer, quando nosso filho foi nascer, o segundo, passamos lá no pastor e a pastora foi orar e a pastora disse para ela: traz à tua mente todos os versículos que te tragam esperança. Exatamente isso. Decida pensar com esperança. Porque tem muita gente que já desistiu de pensar com essa esperança. Já não espera mais. Tudo que pensa vai dar errado. Tudo que pensa não deu certo. Nem vou fazer porque não vai dar certo. Aqui não, mas por aí tem. Segundo ponto. Decida crer no Deus da esperança. Porque não adianta nós pensarmos simplesmente de forma positiva. Nós temos que crer no Deus da esperança. Não é no pensamento positivo. Isso não é autoajuda. Deus não é autoajuda. Deus é Deus. E quando nós decidimos crer nesse Deus, tudo muda. Romanos 15:13 diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Oh, glória! Que o Deus da esperança os encha de alegria e paz. O Deus da esperança. E aí ele completa ainda: para que vocês transbordem de esperança. Se até Deus dá esperança, por que nós não somos as criaturas da esperança, os filhos da esperança? Um outro ponto que nós devemos atentar: ande com integridade em sua conduta. E esse ponto é muito forte. Porque à medida que as coisas vão acontecendo, muitas vezes nós desviamos a integridade da nossa conduta e acabamos deixando que o nosso caráter
seja ferido. Nós desviamos daquilo que é correto para fazer o que não é tão correto. E sem meias palavras, passamos a ser nó cego, passamos a ser, enfim, a crise vem, passamos a ser adúlteros, passamos a várias coisas. Porque a integridade da nossa conduta é afetada pela situação. E é isso que está nos dizendo, ande na integridade, ande com integridade na sua conduta. A integridade que vem do céu. Salmo 62, 10 diz assim: não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Fala, Deus. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Não ponham nelas o coração. Quantos corações já estão no mal feito, naquilo que não é bom? E aí agimos de forma não íntegra, e aí acabamos nos acostumando a viver dessa forma. E aí vamos vivendo dessa forma e achando que essa é a conduta correta, longe da integridade que vem dos céus. Nós precisamos que a integridade esteja presente todos os dias na nossa conduta, na nossa forma de agir. Quarto ponto, fundamente sua vida na palavra de Deus. Fundamente sua vida na palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus. E tudo que você tiver dúvida de como que é ou como que deve ser, venha para a palavra dele, venha para a Bíblia. Aqui nós encontramos instruções sobre todo e qualquer assunto. Aqui, na Bíblia, na palavra dele, nas Escrituras, é o lugar que nós encontramos direcionamentos sobre qualquer questão que a gente possa passar. Todas. Finanças, doenças, família, prosperidade, trabalho, sucesso, o que você quiser, está aqui. Você encontra. Esse é o nosso manual. Então, fundamente a sua vida de acordo com o que a palavra diz. Está muito vinculado ao item anterior da integridade, porque quando você fundamenta a sua vida na palavra, automaticamente você está vivendo na integridade de Deus. Salmo 119, no versículo 81, diz assim: na tua palavra eu coloquei a minha esperança. Na tua palavra. Quando nós começamos a colocar a palavra de Deus no seu devido lugar em nossa vida, tudo muda. A esperança acontece. E aí aquilo que parecia um caos, já está tudo na tranquilidade. A tempestade passou. O barco já está navegando em águas serenas. Porque nós fundamentamos a nossa vida na palavra. Se você ainda está passando, tem uma frase de Billy Graham que ele diz: eu li a última página da Bíblia e
tudo vai acabar bem. Uma das frases mais conhecidas dele, e é fantástica. Porque quando nós colocamos a nossa certeza na palavra, o nosso fundamento é a base. Quando a nossa base é a palavra, nada mais importa. Tudo é modificado. Tudo é transformado. E aí vem aquela situação adversa. Mas logo ela se torna uma situaçãozinha perante Deus. Quinto ponto. Nunca coloque sua esperança no dinheiro. Uau. Muitas pessoas, como nós lemos há alguns slides atrás, para não colocar o coração, não coloque o coração no dinheiro. Nunca coloque a sua esperança no dinheiro. Porque o dinheiro é algo que vai e vem. Os bens não são nada perante Deus. Porque nada adianta você ter o dinheiro se você não tem a fonte do teu recurso. Não adianta de nada a sua bênção se você não tem o abençoador contigo. Porque vai ser algo que vai sumir. Como o vento. E muitas vezes nós nos debruçamos nessa confiança em relação ao que temos. E aí o que temos parece que é algo robusto. Parece que aquilo que temos vai nos dar tranquilidade para nós vivermos o resto da vida. E aí vem uma simples doença. E aí você vende todos os bens, fica sem nada, perde todo o dinheiro, perde a sua saúde, perde um ente, perde o familiar, perde a sua vida, e o dinheiro não adiantou de nada. Aí aquele que não tem muito dinheiro, tem só para suas necessidades básicas, chega um câncer maligno terminal e ele dá glória a Deus. Acabou tudo. Sumiu a doença. E ele está lá firme. Então não deposite no dinheiro a sua esperança. 1 Timóteo, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17, diz assim: nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Tudo que eu falei está aqui, sobre o dinheiro. Muito bem explicado. Paulo era bom nisso, né? Platão, outro filósofo grego, ele dizia assim: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante na sua vida. Normalmente, diante das situações adversas, a gente começa a perceber que o dinheiro não tinha tanto valor assim. A gente começa a perceber que aquela contenda que nós tínhamos com A ou B não tem tanto valor assim. Porque a crise normalmente revela o pouco valor que as coisas têm. E por que esperar viver o caos, ou viver a crise, estar em crise, para descobrir o que é importante para a sua vida?
santifique sua vida no Senhor. 1 João 3,3 diz assim: todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Aleluia. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Porque ao depositarmos a nossa esperança no Senhor, nós acabamos querendo ser puros como Ele é. Nós queremos ser como Ele, porque se nós esperamos nele, é porque o nosso coração está com Ele. E aí nós começamos a nos santificar dessa forma, nos tornar santos. Porque quando nós começamos a viver e a trilhar os caminhos com Deus, esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é sermos assim como Jesus. Outro ponto: encontre e abrace as oportunidades invisíveis. Encontre e abrace as oportunidades invisíveis. Segundo o livro de Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 17, diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. É essa oportunidade que teoricamente nós deveríamos buscar. Teoricamente não, na prática nós deveríamos buscar. Não é o que todos buscam. Porque há uma certa quantidade de pessoas que buscam o bem-estar no mundo, a não ter o sofrimento do mundo. E ok, nós não precisamos viver também o tempo inteiro sofrendo para podermos entrar na glória. Mas nós precisamos entender que o que nós sofremos, se estamos sofrendo, é momentâneo. E não tem peso algum perante tudo aquilo que nós vamos viver na eternidade. Perante tudo aquilo que Deus escreveu para nós, que vai estar disponível. É leve. Só que muitas vezes nós não vemos as oportunidades. E isso é uma oportunidade invisível. Nós não conseguimos, não é tangível. Não é algo que nós podemos, muitas vezes, mensurar, porque nós não temos o entendimento de tudo aquilo que nós vamos poder usufruir nos céus. É por fé. Nós temos que abraçar essas oportunidades invisíveis. E a melhor definição de amor é tempo. E o melhor tempo é agora. A melhor definição do amor é tempo. E o melhor tempo é agora. Não importa o que estamos vivendo. Não importa a situação que nós estamos vivendo. O melhor tempo é agora. Porque agora nós temos a possibilidade de amar. Independente de qualquer circunstância. Esse é o tempo. Nós não estamos aqui para que a gente, no dia que
puder se encontrar com Jesus, a gente possa amar. Na verdade, nós estamos aqui para amar, para que assim nós possamos nos encontrar com Jesus. Eu vou finalizar. Salmo 42, 5 diz assim: põe a sua esperança em Deus. Muito simples, ponha a sua esperança em Deus. Não é em nenhum outro lugar que nós vamos pôr a nossa esperança, é em Deus, simples. Hebreus 6,19 diz assim: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Temos essa esperança como âncora da alma. É aquilo que nos segura, é aquilo que nos dá a sensação de estarmos firmes. A esperança em Deus. E eu finalizo com Romanos 5,5, para poder orar com vocês, que diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, e por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu.